Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou a Gisele. Eu sou Evandro. E aqui no quadro Fusincast, a gente está fazendo um Fusincast especial painel sustentável. Se você não assistiu os outros vídeos, dá uma olhada aqui no nosso canal que a gente falou bastante coisas interessantes que pode te ajudar aí no seu trabalho ou te dar uma ideia de fazer alguma coisa totalmente diferente, hein, gente? Hoje a gente vai falar sobre as maiores dificuldades no processo de produção do painel. Será que teve dificuldade ou foi só pegar as pastilhas e colar lá na parede? Hoje é dia de BO. Uma coisa importante, gente, que a gente quer deixar bem claro aqui nesse vídeo, que a gente não quer te desmotivar. O objetivo aqui é te encurtar o seu caminho. Então, todos os perrengues que a gente passou, a gente já tá falando, quer falar sobre ele pra caso você queira. Primeiro, aliás, antes do processo de ampliação, primeiro a gente pensou na arte. A gente fez reuniões e reuniões com a equipe para poder definir qual que seria a melhor opção de arte para a colocação lá no painel. Então, mandei as opções e daí a gente sentou e foi conversando a respeito de qual que seria a melhor, qual que contava a melhor história. Daí a gente definiu, não foi muito difícil de se definir uma arte padrão, uma arte que é hoje o painel. Então definimos a arte, eu iniciei o processo de ampliação dela. Mas como que a gente fazia a ampliação de um painel? A ampliação que eu falo é deixar o painel em tamanho real, desenhar ele em tamanho real. E como que a gente faz a ampliação de um painel desse tamanho em um espaço de mais ou menos 12 metros quadrados? Aí, gente, vocês podem pensar assim, só você fazer o desenho, né? Passar o bicho pro computador e imprimir na gráfica. Então, só para você entender o contexto, esse painel ele foi feito todo manualmente. Desde a ampliação do desenho até a confecção das pastilhas e a pintura do painel, tá? Então, assim, foi feito tudo, na mão. E o Evandro que fez o desenho, que tudo mais, expliquei. Como eu tava falando, foi eu que fiz o desenho. Porque eu acho que o Evandro ele é bem assim, não sei explicar, mas eu acho que é legal você falar que foi você que fez o desenho, você que criou a arte, embora tenha uma simbologia, mas você criou, desenhou, e eu não sei desenhar, então... Eu tive que fazer toda uma pesquisa histórica sobre os nativos aqui do bairro, porque a proposta do painel era contar a história do bairro, aqui mais especificamente aqui da região leste de São Paulo, Ermelino Matarazzo, através de uma imagem, que a imagem contasse a história, a trajetória do bairro. Então tive que fazer várias pesquisas em várias fontes para descobrir de fato quem foram os autores de transformação histórica aqui do bairro. Isso descartando os europeus. Porque quando os europeus chegaram aqui, a gente tem uma forma errônea de imaginar, de visualizar como que foi feito o descobrimento do Brasil. Quando fala descobrimento, é quando alguém descobre alguma coisa que provavelmente ninguém viu, ou ninguém achou, ninguém sabia que existia. Mas, quando eles chegaram aqui, já existia
uns milhões aí de nativos, mais ou menos por volta de 600 milhões. Muitos. Muito. Não, acho que não era de 600 milhões não, eu dei uma exagerada aqui, mas tinha muito nativo, era índiozinho a rodo. Então eu tive que fazer toda essa pesquisa para poder fazer a arte. Então eu desenhei cada parte à mão, a gente fez a apresentação para a equipe, onde eu apresentei minha ideia. A ideia é essa, porque vai contar essa linha histórica, esses fatos históricos. Beleza? Beleza. Então tá, aprovada a arte, óbvio. Essa reunião que a gente fez tem também como objetivo apresentar pro patrocinador. É muito importante deixar isso bem claro. Fabricantes de garrafa, patrocina nós. E aprovada a arte, fiz a digitalização dela no computador, onde eu coloquei as cores, já deixei ela bonitinha. Após a digitalização, eu coloquei os gabaritos, coloquei cada gabarito no seu devido lugar, já fiz as contas de quantos gabaritos iam em todo o painel e numerei todos eles para me saber quais eram as posições de cada gabarito. Se você ainda não sabe o que é esse danado desse gabarito, a gente já falou sobre ele em algum vídeo anterior aqui da série. Deixei o painel pronto, e isso de forma digital. E agora, como que a gente vai ampliar? Para fazer o processo de ampliação dele, a gente teve que dividir o painel em 45 partes. Cada parte desse painel tinha 60 centímetros de largura, ou seja, 2 gabaritos de largura por 2 metros de altura, que fechava mais ou menos pouco mais de 7 gabaritos. Então a gente tinha dentro de uma folha, dentro de cada parte, 14 gabaritos. Tendo essas informações em vista, a gente pegou todas as folhas e começamos a quadricular ela. Por basicamente 2 motivos. Primeiro, os quadriculados foram feitos no tamanho das pastilhas para facilitar na hora da gente colocar e montar os gabaritos ali. Segundo, para mim usar eles como referência para poder fazer a ampliação do desenho. Quem trabalha com arte sabe, ou deveria saber, que quando a gente vai fazer um processo de ampliação de uma arte, a gente geralmente usa esse tipo de técnica. Então, feitos os quadradinhos em todas as 46 partes, as 45 a gente colocou aqui na parede e começamos a fazer o processo de ampliação. Então o processo foi feito o seguinte: vamos supor que aqui a minha mão é o painel, é o desenho original. Então a gente está vendo aqui a minha mão direita. Não sei se para vocês vai ser a direita, mas para mim é a direita. A minha mão direita. Quando eu fui passar o desenho para o painel, eu tive que passar o desenho de forma invertida. Para quê? Para quando eu agrupasse as plaquinhas de vidro aqui, as pastilhas, o que de fato ia fazer parte do painel, eu fazer a pintura aqui nas costas da pastilha, para quando ela for instalada lá na parede, ela volta ao seu formato, à sua posição original. Ou seja, em resumo, eu ampliei todo o painel de forma inversa, ao contrário. E um dos problemas que eu tive, acredito eu que um dos maiores problemas que a gente teve nesse processo de fabricação do painel, já partiu na ampliação. Por quê? Porque eu tinha o projeto digitalizado, eu tinha o painel digitalizado, eu tinha já quadriculado as folhas para ampliar ele e comecei o processo de ampliação. Só que, à medida que eu vi que eu seguindo à risca cada pastilha onde ia cada risco, cada cor, eu vi que estava demandando muito tempo e o prazo já estava apertando. E eu tenho facilidade com desenho. Então eu humildemente pensei, por que não? Eu já sei onde que vai cada uma das figuras, já sei qual que é o tamanho.
Então, por que não eu fazer já direto aqui, sem precisar fazer o processo de ampliação? E foi isso que eu fiz. Então, tipo assim, aqui, nesse caso, o que eu estou querendo passar para você é o seguinte, se você for replicar isso aqui e tentar fazer a técnica de ampliação de desenho de uma arte pequena para uma arte grande, como eu estou fazendo, respeita aquela arte primária que você fez. Porque, nesse caso, como eu não respeitei por causa que eu tenho essa facilidade de desenho, e isso eu ganhei muito tempo já desenhando direto, sem precisar ampliar, claro, eu tive que tentar manter a proporção. Como eu já desenhei direto, isso me deu muito tempo para mim poder, o que posteriormente foi gasto na resolução de alguns outros problemas. Então, isso foi quase que um tiro no dedinho do pé, porque mais para frente, quando o painel foi passar pelo processo de pintura, a gente pensou, poxa, vamos focar, eu e a Gi, nas partes onde tem mais detalhes, onde é mais detalhado, onde tem desenho. As cores mais opacas, as cores mais limpas, digamos assim, vamos delegar a função. Vamos dar para quem não tem, ou quem a gente acredita ainda que não mostrou muita habilidade, eles pintam aquelas partes lá de cores mais opacas, mais sólidas, enquanto a gente foca nas partes mais detalhadas. E como que a gente vai fazer isso? A gente conversando eu e a Gi. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai no desenho original, vamos ver onde que tem cada gabarito que está utilizando as cores opacas, as cores sólidas, e dá aquele gabarito, faz uma conta de quantos gabaritos tem, por exemplo, azul com a cor 5, e entrega a quantidade X de gabaritos com a cor 5 para a pessoa pintar. Só que, e aqui onde que foi que a gente começou a quebrar a cabeça. Eu tinha que ter me baseado no desenho original, no desenho grande, e não no desenho digital, porque como eu fugi um pouco do processo de ampliação, uma peça que aqui tinha um gabarito cheio, no desenho, por exemplo, a pena do piquerobe, a pena do índio, ocupava parte desse gabarito. E isso a gente só foi se dar conta que tinha alguns gabaritos faltando, e alguns a mais, já no final, quando a gente já estava finalizando. Quer complementar? Não. Não? Por quê? Que não. Bom, e esse foi um dos problemas que a gente enfrentou. Então, de novo, caso você for replicar isso na sua cidade e você tiver alguém que faça a arte para você, peça para... E você, claro, for fazer a técnica de ampliação e não quiser passar por essa mesma dificuldade que a gente teve, que comeu um pouquinho de tempo, tenta respeitar o desenho original quando for passar pelo processo de ampliação. Porque em muitos dos momentos que você, durante a queima das suas peças, a montagem dos seus gabaritos, em muitos momentos você vai precisar recorrer ao desenho original para saber se aquelas cores estão no devido lugar, se realmente é aquela cor ou não outra. Isso facilita bastante, porque já pensou, vamos supor que você queira fazer um painel o mesmo painel, 50 metros. É mais fácil você ter um desenho que caiba numa folha dessa daqui, onde você vai ter todas as informações do que em algum momento ter que abrir todo o painel em tamanho real de um desenho já ampliado para poder procurar. Então, respeitando assim, as proporções, respeitando o seu desenho original, provavelmente você não vai passar por isso. Aí, falta de mão de obra. Vixe. A questão da mão de obra, aí foi... Acho que esses foram as duas maiores dificuldades que a gente teve. Porque só quem sabia de fato
fazer o que a gente fazia e como a gente fazia, era a gente. Então, outras pessoas, os alunos ajudaram bastante, mas dando um adentro aqui nos alunos, se você assistiu os episódios passados, você deve ter percebido que a gente fez as peças num lugar, pintamos com os alunos num lugar e levamos para outro lugar para fazer a queima. Quem trabalha com jovem, com adolescente, sabe que é complicado a gente pegar, nem que seja um desses jovens, e levar para outro espaço para ele fazer qualquer coisa. Porque se nesse espaço de tempo onde ele está sobre a nossa responsabilidade, acontece alguma coisa com ele, é muita dor de cabeça. E a nossa cabeça já estava doendo muito para a gente, né, arriscar ter que levar algum desses meninos. Então o que a gente pensou? Não, o prazo está apertando, deixa os meninos lá, né, participando das outras atividades, e a gente vai para outro espaço para a gente terminar. Daí a gente leva mais algumas pessoas com a gente. Só que essas pessoas que a gente levou não tinham experiência nessa área. Então eles dependiam muito da gente para poder executar alguma função. Quando não dependiam, quando a gente acreditava que não dependiam, eles saíam fazendo assim, como se soubessem. E uma pecinha que se perdia, demorava para... Uma pecinha um gabarito que não se fechava, não completava, aumentava muito o tempo de produção. Porque ou a gente parava tudo para procurar aquela peça que estava faltando, ou girou, simplesmente o passo de uma peça, o processo se uma única peça gira no momento que você está fazendo ela, e você não se dá conta que ela girou, que aquela pecinha ali está errada, pode chegar um momento que sua mente vai estar tão cansada, mas tão cansada que você vai começar a acreditar que você não fez a coisa certa ali. Por quê? Porque você já está com a mente exausta, já está fadigado, você já está... Enfim. Então, quando a gente delegou função para quem não entendia muito do processo, e as peças, não é porque a pessoa fez isso por mal, não, é simplesmente pelo fato que a pessoa não entendia que a peça não podia girar. E aí a peça girava, ela não percebia, a gente também não percebia, e quando a gente ia montar os gabaritos, a gente não se achava. E o que a gente fazia, para não ocupar muito tempo? A gente, isso aqui não está fechando, deixa ali, que já tinha mais uns 14, 15 gabaritos saindo do forno, deixa esse dali ali e depois a gente vê. E assim foi. Chegando, como é que eu posso falar? Chegando no final, praticamente no final do painel, que a gente começou a encontrar algumas pecinhas que tinham perdido. Algumas se perderam e algumas quebraram também. Porque no processo de queima, à medida que você cria uma rotina ali de queima, de um processo rotineiro, algumas peças tendem, e acontece, é normal, a cair e quebrar. Porque é vidro. A gente está trabalhando no espaço onde a gente tem que se movimentar com o vidro na mão. É comum acontecer de uma ou outra peça cair. Quando caía, a gente não parava a produção, a gente colocava mesmo assim no forno. Quando saía lá na frente, a gente deixava o gabarito separado até a gente poder refazer a peça. Só que aí o tempo passava e quando a gente ia montar o gabarito, se dava conta que aquela peça ali estava faltando e já não lembrava mais, já não tinha mais tanta facilidade para lembrar qual que era aquela peça lá. Daí a gente tinha que pegar todos os desenhos e abrir ele novamente para poder encontrar aquela pecinha. É uma coisa ruim de você trabalhar com uma pessoa, uma mão de obra que ela não tem a experiência, a expertise para fazer aquela coisa, é que ela não entende que não dá para você fazer, por exemplo, uma coisa dessa, um painel desse, com pressa, né? Então, assim, não é produção, não é pressa, é atenção, né? Porque parece que não, tal, eu acredito que você entenda o que a gente está falando, que tipo, quando você perde uma peça,
num painel desse tamanho é bem complexo, é um quebra-cabeça mesmo. E quando a pessoa ela não é desse ramo, ela não tem essa consciência que tipo, não adianta eu querer fazer o negócio com pressa, porque eu vou me perder. Pra você ter ideia, teve um gabarito, acho que uns 3 gabaritos do início, quando a gente começou, e a pessoa que estava ajudando a gente com pressa para fazer logo ali, ela só dela pegar, tirar aquele gabarito do refratário para passar para a matriz, para colocar o papel atrás, ela se perdeu só na hora de passar. E aí, nessa perdida, já era. Pra você ter ideia, ficou do começo do painel, que isso foi logo no começo, até o final, esse gabarito perdido lá. Ele não conseguia, a pessoa não conseguia montar. E a gente, às vezes, o Evandro até ia tentar, eu falava, não, deixa isso aí quieto, porque vai ficar pelo menos umas 3 horas aí tentando desvendar o segredo aí desse quebra-cabeça. Então, é muito complicado essa falta de mão de obra de pessoa. Não é que é muito complicado, né? Foi complicado essa questão da pressa. Então, se você trabalha, né? Você quer trabalhar com Fusen ou quer ingressar nesse ramo aí, entenda, gente, não é a pressa. Então, assim, no artesanato, quando você está fazendo uma coisa, a pressa é inimigo da perfeição. É claro que eu acredito que não é a perfeição, mas assim, não dá pra você fazer um negócio com pressa, né? Então assim, por exemplo, quando a gente faz os colares, que a gente vende os colares, um colar desse a gente vende por 120, depende do valor. Mas por quê? Tem gente que entende, mas quem não entende de arte, ele fala, nossa, que caro, mas ele não entende que aquilo é pensado, que é demorado para fazer, que você não faz de qualquer jeito, né? Não é um pastel, não é uma receita de bolo, né? Então, foi uma coisa assim que eu acho que foi bem complexa. E aí, chegou um momento assim no final, pra você ter ideia dessa parte que a gente pensou, não, é melhor focar só nós dois aqui, né? A gente vai trabalhar dobrado até tarde da noite, mas pelo menos a gente vai estar com a cabeça fresca. E não ter essa coisa de vamos, não é assim, né? Então foi uma parte que pegou bastante, né, essa questão aí. E talvez a gente... Não esquece que você vai falar. Não vou esquecer. E talvez você pode estar pensando, mas por que vocês não deram um treinamento antes? Né? Às vezes as coisas no campo de batalha, digamos assim, não é assim, às vezes não dá, sabe? Quando você vai pôr a mão na massa também é diferente. Então assim, a gente não teve, não tinha como ter esse treinamento, essa capacitação da pessoa. Talvez no próximo projeto a gente já tem nossos alunos, os jovens que se formaram, que pode ajudar, mas que não foi o caso desse, né? E talvez ficaria mais fácil se, por exemplo, vou criar aqui uma situação, a gente colocasse os gabaritos no forno, né, nas plaquinhas gabarito por gabarito, quando tirasse ele, já numerasse a posição dele e já montasse o painel, deixasse lá no lugarzinho específico dele no painel, em algum lugar. Daí, quando quebrasse uma peça, como o painel já ia estar montado, a gente já saberia exatamente qual que era aquela peça. Mas não é assim. Por quê? A gente tem um espaço, imagina só você deixar um painel de 50 metros estendido no chão. Porque é vidro, você tem que estender ele em algum lugar. Um painel de 50 metros quadrados estendido no chão. Isso ia ocupar muito espaço, um espaço que a gente não tinha. Então, por que também que acontecer isso? Porque como a gente tirava gabarito por gabarito do forno e montava matriz por matriz, a gente tinha que numerar ela, já montava o quadradinho, numerava ela de acordo com a posição que ela ia ocupar no painel. Isso sem ver o painel, a gente tinha como referência. Por exemplo, a Gi colocava no refratário, tinha um desenho, e isso funcionou bem mais pro final que ela teve essa sacada. Quando ela cortou os desenhos, ela viu que era mais fácil para a gente colocar na sequência. Agora falando parece óbvio, mas a gente, como não começou a produzir o painel em sequência, isso não só ficou óbvio para a gente depois da dificuldade que a gente passou. Então ela cortou as partes do painel
Ele falou, não, eu vou colocar na sequência e em cada placa refratária eu vou colocar outra pastilhinha com uma numeração. E essa numeração da pastilhinha, olha só, isso aqui, bicho, se você for replicar isso aqui, vai te ajudar e muito, e muito. Ela falou, colocar aqui na plaquinha refratária esse gabarito, aqui em cima eu vou colocar uma plaquinha de vidro com a numeração que representa a numeração dela lá naquele gabarito que eu acabei de tirar. Então ela colocava lá e já separava o desenho que ela utilizou para quando eu chegasse, que eu estava montando os gabaritos, as peças, montando os gabaritos, fechando os gabaritos e numerando. Para quando eu fosse lá na pilha, tirasse aquela placa refratária, que também não dava para deixar na sequência, eu já identificasse a numeração que estava aqui e ia lá na Gi, pegava a folha dela e eu já sabia que essa numeração condizia aquele desenho lá. E aí ficou muito mais fácil. Mas antes disso, quando a gente perdia uma peça, como a gente não se atentou, não é que não se atentou, a gente não colocou ele em sequência, a gente deu uma pastada. Não é nem que a gente não colocou em sequência, a gente até tentava, mas como não era só a gente que tirava o refratário do forno, que mais para essa parte do final, como eu disse, eu e o Evandro, a gente falou, não, vamos tocar sozinho essa parte aqui, porque senão a gente vai ficar doido. Então o que aconteceu? O nosso combinado a gente vai tirar do forno e vamos colocar, porque tinha tipo uma prateleira para colocar o refratário. Então, vamos colocar de baixo para cima que já vai vir na ordem. Só que, para você ter uma ideia, quando a pessoa não entende, ela não entende que isso é uma parte fundamental. Aí a pessoa vinha, mesma coisa eu falar, não, coloca de qualquer jeito. Então, era uma coisa assim que tipo, sabe aquela coisa que quanto mais gente, pior? Então, ficou nessa situação, foi bem complexo por conta dessa parte. E aí quando a gente falou, não, vamos fazer nós dois, a gente dá conta, nem que a gente fique até tarde da noite, mas pelo menos... Aí a gente começou, não, vamos fazer assim, porque a gente, como a gente já manja disso, a gente sabe, que tem que ser o máximo de organizado possível. Porque assim, uma coisa é você ver o desenho pronto, agora uma coisa é você ver um quadradinho do desenho, né? Tipo, da onde que diacho será que é isso daqui? Por exemplo, a pena lá do painel. Se você perde o desenho da pena, né? Imagina que você compra um quebra-cabeça de, sei lá, 700 peças. Você compra um quebra-cabeça de 700 peças, porque o painel tinha 700 gabaritos, dentro de cada gabarito tinha mais de 30 pecinhas de vidro. Então, vamos focar aqui, um quebra-cabeça de 700 peças, está tudo espalhado. Você pega uma única peça. Por mais que o desenho esteja na embalagem, na caixa, que você comprou o quebra-cabeça, como que você sabe onde que é exatamente aquela peça? Você tem que ir montando. E foi exatamente o que a gente teve que fazer do começo até boa parte da linha de produção dele. E daí depois que a gente teve essa sacada de fazer dessa maneira, era mais rápido, claro. Mas assim, mesmo assim, tem coisa que, tipo, mesmo você acelerando, não tem como você fazer mais rápido do que você já está fazendo. É um prazo, é um tempo que você leva para fazer determinada situação. Então, assim, essa parte também é uma parte que pegou bastante, né? Porque às vezes a gente tinha que acelerar e não dava para acelerar, não dava, né? Uma das dificuldades também que eu acho que vale a pena a gente falar aqui é como o painel era muito grande, né? 2 metros de altura, tinha que ter mesa grande e bastante, né? A gente tinha mesa grande, mas não tinha tanto. Então, assim, foi complicado também esse processo da pintura por questão do tamanho do painel. E aí a gente tinha que pegar todas as pastilhas, né, e colocar em cima do painel para começar a pintar. Então, assim, essa parte das mesas também eu acho que é bem legal antes de executar um painel desse tamanho. É legal ter umas mesas bem grandes para conseguir fazer, né? E tipo, a gente lá nos ateliês tem mesa, só que imagina só, a mesa maior cabia 2 folhas, somente 2. Então, como a gente já mencionou aqui algumas vezes, a gente tinha que
além da organização das pastilhas, a gente tinha que pintar com paciência para a tinta não escorrer, porque se a tinta escorresse para o lado, aí já perdia mais tempo tendo que limpar a peça. E dependendo de quem pintava, né, deixava cair um pouco. Aí a gente tinha que limpar todas as peças para que a tinta não ficasse na frente da peça, para não queimar com a tinta na frente e não ficar feio na hora de montar o painel. Então tinha que pintar todas as folhas e esperar a tinta secar. Não pintar tudo de uma vez e esperar secar tudo de uma vez. Não, a gente tinha que ir pintando por partes, como a gente já mencionou algumas vezes aqui. E as mesas maiores cabiam 2 folhas, somente 2. E por muitas vezes a gente tinha que passar um dia, no caso, não aconteceu isso muitas vezes, mas no caso do bebezico, o índiozinho, a gente passou um dia inteiro pintando uma única folha. É porque se você vê os contrastes das cores desse desenho, a gente chama de bebezico, é bem legal. É um desenho de uma criança, tem muitos contrastes, não sei se é contraste, que fala sombras assim no desenho. Então, por exemplo, se eu vou fazer aqui a bochechinha e aqui é mais clarinho, eu não posso já pintar os dois, eu tenho que esperar esse pequeno detalhe que eu fiz secar para depois eu fazer o outro detalhe. Então, esse foi o desenho mais complexo que tinha Ele e o Piquerobe. E o Pique, meu Deus do céu, a hora que eu vi aquele desenho eu falei, meu Deus. O Piquerobe tem, muitos detalhes de contraste de cor, assim, ficou lindo, mas também foi uma coisa assim que, tipo, por isso que a gente fala da questão das mesas, porque quando você tá colocando a mão na massa, você fala, não dá pra eu pintar isso aqui agora, tem que esperar secar pra depois vir fazer essa outra parte. Entendeu? Em algum ponto, mais pro final, a gente teve que trazer alguns desenhos pra cá. Aliás, eu acho que metade, quando começou o arco. Acho que aquele arco quase inteiro a gente fez. Teve alguns desenhos que a gente teve que usar essa mesa aqui, e uma folha só a gente teve que partir no meio e dividir ela aqui em cima da mesa, ou seja, uma folha por dia. E de novo, pessoal, a gente não tá falando isso aqui para falar, não, é muito difícil, não sei o que. Cara, difícil vai ser, mas você consegue, pegando isso como que a gente está falando como exemplo, por exemplo, a questão da mesa, você já sabe que para fazer um painel, caso você queira seguir a mesma linha que a gente seguiu, de ampliar o desenho do tamanho real, fazer umas folhas grandes de gabarito, você vai precisar de mesa para você poder pintar. E a mesa tem que comportar pelo menos uma quantidade razoável de gabaritos, ou de folhas, porque caso contrário, você vai perder muito tempo. E acredito eu que também não é tão simples assim para todo mundo fazer uma parada dessa no chão. Em alguns dias eu fiz aqui no chão aqui do ateliê, bicho, eu saí com a coluna. Não, sem. Bicho! Não faça isso, gente, fazer no chão. Não rola. Tinha algumas pessoas que faz no chão. Eu falei, gente, a pessoa tá sem noção, porque você ficar pintando ali o negócio no chão. Quando a gente falou da questão da falta de mesa, isso em reunião, o pessoal, porque não usa o chão? Gente. É por isso que eu falo, quando a pessoa não fez, não sabe o que é aquilo, não trabalha com isso, ela não tem noção de que é um detalhe que, né, o negócio não é assim. E tipo assim também, né, o que eu acho que é bem legal a gente frisar é que dava pra ter sido mais fácil, mais simples, desculpa. Dava, por exemplo, dava pra gente ter ampliado o desenho numa gráfica. Mas assim, qual que é o diferencial do trabalho, né? O que eu quero mostrar com aquilo ali? Então assim, eu acho que isso que é legal, você olhar para um painel e falar, esse painel foi feito à mão, desde o desenho, tudo. Né? Foi feito com garrafa de vidro, também cortada à mão, foi tudo à mão. Então, feito por jovem, criança, o Luizinho é criança, ixi, não pode falar não, Luizinho. Então, assim, isso que é o diferencial, então não é o fácil, né? Qual que é o diferencial, né? Então você olha um painel desse, tem toda uma história por trás desse painel. Então, por isso que a gente quis fazer dessa maneira, quis fazer à mão, quis fazer de garrafa de vidro, quis fazer do jeito que a gente fez, né? Com o pessoal, os alunos ajudando a gente, incentivando a comunidade a trazer as garrafas, né? Mostrando, falando da importância
da conscientização da comunidade em olhar diferente para a garrafa de vidro. Então a gente quis que fosse feito dessa maneira. E porque isso está trazendo para a gente um feedback bem legal, né? Tem pessoas que já quer que a gente faça reunião pelo Zoom para mostrar para o pessoal de outro país lá, a gente explicar o que é o painel e ele... Palestra em escola. Um monte de gente querendo que a gente dá palestra na escola explicando como é que é o processo da reciclagem artística da garrafa de vidro. Então, assim, como a gente disse, isso aqui é para você dar um pulo, não precisar passar pelo que a gente passou. A gente está contando a nossa experiência, mas vale, né, muito a pena. Se alguém perguntasse, faria tudo de novo? Faria, porque valeu muito a pena, ficou lindo, né, no final do painel. Mais alguma coisa? Não. Então, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Tem outros vídeos aí, essa sequência de séries que a gente está falando sobre o painel sustentável. Dá uma olhadinha aí que eu acho que pode agregar bastante na sua vida, no seu ateliê, ou por que não no seu futuro trabalho, na sua futura profissão. Que vocês sabem, como a gente sempre fala, que quem chega primeiro bebe água limpa, né? E isso aí é uma coisa que vale muito a pena você dar uma estudada. Beleza, gente? É só. Beleza, gente. Grande beijo e até a próxima. Valeu.